Pronto, tá valendo. Acho que... Não sei se vai ficar. Aqui, gravador. Boa tarde, todo mundo. Não sei o que acontece quando ameaça chover, o pessoal parece que não vem. Mas deve ser por causa da sala também, né? Às vezes aparece. Tem um pessoal que está coincidindo. Ah, é? O que é ali? Deixa eu tirar. Não tem vídeo. É que é assim mesmo. Essas são as primeiras vezes que vem. Porque é Ano saco passado, também, lá né? de mim, o professor Bonoto, eu vi as 2 primeiras vezes, acho, depois parei. Agora esse ano eu tô vindo. Nem bom dia deu tempo de aprender. Viu? Carinha, Cara, espera. cara, espera tocar. Que pouco uma coisa. Gali? Consciente pra ir. Gali é o quê? Gali. Mas é belo comigo. Caligrafia. Calos. Calos é belo, né? É belo. Não é belo, bom. Não dá pra você traduzir assim. Uma palavra assim. Tudo é calos. Deixa eu só ver. Então, não sei se vocês viram, a gente postou lá o vídeo, o áudio de ontem, de antes de ontem, no YouTube. Postei no grupo lá do Facebook. E ficou combinado, eu meio que obriguei vocês, né? E se vocês não fizeram, vai ser bem chato da parte de vocês, a ler o texto. Quem que lê o texto? Aí será? Beleza, né? Isso é importante. Tá certo. Eu acho que se a gente ler esse texto parando parágrafo por parágrafo, tentando colocar alguns elementos que estão externos a ele, vai dar tempo, tranquilo. E não era brincadeira, mentira, não tem nada a ver. Fato. E a ideia também era, se desse tempo, de começar bem brevemente a leitura do outro texto, que é aquele 3, 4, 5, do sujeito incômodo, que esse aqui é bem mais pesado e trata do Hegel diretamente. Não sei se vocês puderam ver esse texto. Então, aquele é bem difícil. Agora, esse outro é tranquilo, né? Na verdade, Zizek tem um estilo de leitura, de escrita, né? E ele repete várias vezes os mesmos trechos dos livros, né? Tem gente que fala que talvez é por isso que ele fez 40 e poucos livros, né? Em 30 e poucos anos, né? Daí vai repetindo e é mais fácil de terminar. Mas esse violência policial e violência divina, na verdade, são trechos de alguns dos... É um trecho que está presente em alguns dos livros, no livro Violência, principalmente, né? Que não está com esse título, mas tem certos parágrafos, certos momentos aqui que tá igualzinho. Ele foi publicado aqui no blog da Boitempo em 2015, né? Mas esse texto parece não é de antes, deve ser uma tradução de original, né? De 2014, 2015, né? Um pouco recente, toca em um problema bem simples, um problema bem básico, na verdade um fato, né, que aconteceu nos Estados Unidos e que deu ensejo a um debate bem grande, bem fervoroso, que é a questão da violência policial e principalmente da segregação, né, da segregação racial, como que está a situação. Nos Estados Unidos, quando desse texto saiu, apareceu um antagonismo social muito forte, né? Apareceu nos vídeos, nas redes sociais, essas coisas, um vídeo, né, de um policial que atirou num jovem
Eu sinceramente não sei se é estudante, se era tão jovem assim, mas um jovem num bairro, né? E uma das características ali foi que o jovem estava correndo, né, da polícia, e a polícia atirou pelas costas, né? Tanto que aí teve depois uma manifestação, passeata, essas coisas, né? Menos violência, menos repressão e tudo, né? Na verdade, esse é o tema base desse artigo aqui. É muito, muito curto. Vamos ver se a gente termina ele com uma certa calma. Começa o outro, né? O outro é bem difícil. O outro precisaria que vocês não se aprofundassem tanto, mas pelo menos lesse algumas partes. Ó. O texto vai da página 98 a 106, né? Tem 8 páginas. É um texto mais ligado à filosofia e à teoria filosófica mesmo, e é muito diferente desse da violência política e da violência divina, que é mais uma análise de conjuntura, uma crítica cultural, uma crítica social que o Zizek faz, né? É muito importante também a gente tentar separar isso para analisar os textos com mais cuidado ou não. Por exemplo, quando ele dá algumas entrevistas ou alguma coisa assim, ele está falando de um jeito político, né? Está falando de uma análise da conjuntura, uma análise do nosso tempo, o que pode ser feito, o que não pode, como é que está a situação, se isso aí é uma falsa apresentação, se não é. Enquanto que em algumas as outras partes dos livros, dos textos, tudo, a gente precisa saber se ele está falando da teoria mesmo mais a fundo. A gente vai ver no último bloco que esse é um problema grave para quem tenta aprender ou estudar a teoria psicanalítica e usar para a crítica cultural, para a crítica social. Porque a psicanálise, em última instância, né, em última essência, ela não é uma crítica social forte, a rigor. Ela é um pensamento que tenta resolver problemas que ela mesma propõe, problemas clínicos, né? Então, por exemplo, falar que a massa, a população é uma população de histéricos, de revoltados, não sei o quê. Se a gente falar isso no sentido da psicanálise, tem um problema aí deslocado, porque na verdade você só é histérico, você só está numa função de histérico dentro da clínica. Você entendeu mais ou menos isso? Por exemplo, quando a gente fala de inconsciente, né? Antes era mais, né? Nos historiadores, quando tratava no século XVII, XVIII, XIX, né? Que o rei tinha um inconsciente e aí ele agia conforme o que ele queria, alguma coisa assim e tudo, né? Não faz tanto sentido, porque a política não trabalha, né, com essa noção de inconsciente clínico da psicanálise originalmente. Friedrich Jameson, ele é um filósofo, né, também, norte-americano, que tem um livro que chama Inconsciente Político. Ele não foi traduzido ainda, mas ele vai tentar montar um conceito de inconsciente político, inconsciente de massa, de manifestação, de organização, dessas coisas assim. Então, mas isso, por exemplo, se ele usa algumas categorias da psicanálise, isso aí não tem a ver diretamente com a psicanálise. Então é uma forma de recepcionar a psicanálise como um aporte para servir para alguma coisa dentro da teoria política, da crítica, de um sistema, né? Isso tem que estar muito claro, porque isso é só com os textos, só tentando analisar os textos que a gente vai conseguir talvez perceber isso. Porque se a gente começar a mudar de um lado para o outro, a gente perde dos dois lados. Das maneiras de alguém sabotar a academia, né? Por exemplo, tem um aluno que ele é excelente, ele fala de tudo, ele sabe tudo, ele conversa de todos os assuntos e tudo mais. Mas no fundo, ele na verdade sabe um pouco de cada coisa. Então, quando você pergunta uma coisa para ele,
por exemplo, de história, vamos dizer assim, ele te responde com uma pergunta filosófica. Então, como a gente está especificamente na área da história, essa pergunta filosófica vai ser estranha para a gente. E aí a gente vai ter a impressão de que o cara sabe muito mais, que o cara está muito mais avançado, e que daí não dá para conversar, constrange quem vai falar e impede a comunicação. Ao mesmo tempo que se um cara da filosofia vir indagar ele com alguma coisa, ele pula para a sociologia, né? E aí ele perde para os dois lados, porque ele não auxilia nem a filosofia, nem a sociologia, nem a história. Isso talvez poderia ser uma crítica para o Zizek, né? Só que isso a gente precisa analisar os textos com muito, muito cuidado. Por exemplo, se o Zizek se trabalha com o nó, que eu mostrei para vocês, quando a gente indaga o Zizek com o marxismo, ele responde com a psicanálise. E aí parece que o Zizek é o cara que sabe tudo, nossa, que é o absoluto. E aí quando a gente pergunta com a psicanálise com ele responde com o Hegel, que é difícil, rebuscado e tudo mais. Então esse assim perde para todos os lados, ele não vai conseguir produzir nada, né? Pelos textos que eu já li e tenho convicção disso, não é mais ou menos assim. Mas talvez se a gente não estudar junto, se a gente não pegar os textos com cuidado, se a gente não tiver o trabalho de tentar discernir o que é político, o que é teórico, o que é sociológico, o que é histórico ali, pode causar essa impressão, né? Aqui nesse violência policial a gente pode ver também esses três campos, esses três conjuntos teóricos, né? Da psicanálise, do marxismo e do hegelianismo. Eu tinha pedido para vocês também que se vocês lessem, é isso, né? Fala assim, conjugação, lessem. Se vocês lessem, vocês poderiam anotar, trazer as dúvidas, alguma crítica, não entendi, né? O Fedato já falou que tentou ler o começo do outro texto, para ele pareceu bem complicado, né? Então, anota ali tudo, traz, ou se não, manda nota lá pra gente, que eu vi lá até agora, parece que ninguém mandou, mas não é um compromisso, não ia ser reprovado. Mas vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que parece que você leu, mas não entendeu? Que parece que está fora do lugar? Fiquei um pouco perdida nos conceitos do Freud, mas aqui não conheço. Os conceitos do Freud, tá. Vamos anotar aqui. E o que mais? Só? Nada, sim. Essa questão da violência mítica, o que é? Violência mítica? Isso. Esse também fica difícil porque ele não explica ali, né? E vai ser legal porque a violência mítica e a violência divina, elas são dois modelos representados pelo Walter Benjamin num artigo. E hoje a gente tem um cara aqui que estuda o Walter Benjamin, que gosta do Walter Benjamin, e parece que a violência mística e a violência divina fica um pouco mais claro. Então, se quiser intervir e falar na hora do meio, a gente estiver lendo ali, mete o pau, né? Porque aí fica mais fácil. Esse caso vocês lembram, né? Do menino correndo, a polícia atirando, foi bem emblemático, saiu em quase todos os jornais, né? E tudo mais. Vou tirar essa coisa. Ontem foi meio pesado, né? Ontem foi meio complicado. Mas, assim, infelizmente eu peço desculpa para vocês, porque eu não consigo fazer ficar mais simples do que aquilo. Tem gente que prefere falar alguns pontos soltos do Hegel, explicar algumas categorias só e passar para frente. E não sei, né? Talvez possa ter sido um equívoco ali, mas eu preferi apresentar para vocês como que são as obras, quais que são mais os desenvolvimentos, para se vocês tiverem interesse aí vocês vão ver, se tiver dúvida vem falar com a gente, tenta dar um jeito, senão não ia ter muito sentido, né? Mas tá, eu vou chegar lá em Freud, na violência divina, violência mítica, e a ideia é a gente meio que ler o texto junto. Eu sei que não sei se todos vocês têm o texto, mas a gente lê o texto junto e vamos conversando um pouquinho. Se ultrapassar muito eu falo para a gente voltar e ler outro parágrafo.
Se for muito rápido, também vocês vão coordenando. A ideia é mais a gente tentar ler esse texto e colocar alguns problemas que inicialmente não estaria aqui nesse texto. Por exemplo, violência policial. Nos Estados Unidos, no caso. Nos Estados Unidos não é um bom lugar para a gente pesquisar a violência policial. Talvez o melhor lugar para a gente pesquisar a violência policial, infelizmente, é aqui no Brasil. Porque tem uma característica um pouco diferente da violência policial nos Estados Unidos, que é extremamente repressivo, extremamente autoritário nesse sentido, e no Brasil é uma violência completamente diferente. Se você puder me ajudar também, eu agradeço, porque só como base, por exemplo, a prisão nos Estados Unidos, além de ser toda essa conversa de ser privada e de ter essas coisas, a prisão nos Estados Unidos ela é uma estrutura muito rígida de controle e de depósito de gente. Então tem prisões gigantescas, a maior prisão do mundo está nos Estados Unidos. É uma coisa, por exemplo, tipo no Matrix lá, que o Neo acaba de acordar naquela líquido amniótico lá e ele vê todo mundo meio parado ali, né, sendo estático, né? Os Estados Unidos é meio assim, são vários andares de prisão e tudo mais. Aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente. Aqui no Brasil é um sistema completamente depositário no péssimo sentido. Se a gente pode dizer que nos Estados Unidos a prisão funciona como uma marca no prisioneiro, deixa ele marcado e deixa ele lá. No Brasil a gente tenta esgotar toda a humanidade de um prisioneiro. Onde é para ter 10 tem 50. Não tem privada, não tem água. Não que nos Estados Unidos também não seja assim, mas aqui é um problema gravíssimo, porque aqui, apesar de um certo investimento, é justamente um lugar de penitência. De concentração. Então a análise do Levi-Strauss, que é sociedade autofágica. A sociedade autofágica é quando ela é muito complexa, ela precisa, como já sugere, né? Ela precisa absorver certas camadas dela para ela tornar sustentável. É a sociedade antropofágica, né, de canibal. E então tem um problema grave, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 1% da população dos Estados Unidos está preso. Se a gente pensar que 1% é 1 de 100, né? Parece no primeiro momento pouco, mas de 1 de 100 pessoas é bastante. E o Brasil fica em segundo lugar, né, em número de prisões. O problema é que no Brasil é um sistema fraco no sentido de burocrático fraco. Nos Estados Unidos é forte no sentido burocrático. No Brasil é fraco. No Brasil ainda tem essa ideia de que quando a pessoa vai penitenciária, na cadeia, alguma coisa, ela perdeu a humanidade. Não é mais humano, não é mais gente, não é mais nada. Essa talvez seja a diferença básica. Isso que eu estou falando não tem meio que nada a ver, porque a violência policial não está também diretamente ligada ao encarceramento. Diretamente ligada. Lógico que elas estão ligadas, mas não tem nada a ver. É só um toque para a gente tentar entender a situação. Então ele começa assim: em agosto de 2014, uma onda de protestos violentos explodiu em Ferguson, né, a cidade, um subúrbio de St. Louis, nos Estados Unidos, depois que um policial matou a tiro um adolescente negro desarmado. Aquele vídeo lá que eu falei para vocês, supostamente suspeito de algum roubo. Supostamente suspeito, né? Imagina, se o cara é definitivamente suspeito, ele nem é também o cara que roubou, ele é só suspeito, né? Ele é supostamente suspeito. Ao longo de vários dias, a polícia se viu na tarefa de dispersar e reprimir manifestantes, em larga medida negros também, que aí se juntaram familiares, né, amigos e tudo mais. Deu um quebra-pau, na verdade, né? Teve vários vídeos lá de cidadãos gravando na rua e tudo. Ainda que os detalhes do incidente fossem incertos, a maioria da população da cidade, preta e pobre, tomou o acontecimento como mais uma prova da sistemática violência policial contra eles. Só uma
identificação da violência policial com a segregação não só racial, mas segregação social dos Estados Unidos. E aí entra depois o nosso caso, né? Nas favelas e nos guetos norte-americanos, a polícia efetivamente opera cada vez mais como uma força de ocupação, algo que ecoa mesmo a presença das tropas israelenses nos territórios palestinos da margem oeste. A própria mídia ficou estarrecida ao constatar que a polícia e o exército compartilhavam inclusive alguns dos mesmos armamentos. A questão é que mesmo quando ações policiais visam tão somente impor paz, disseminar ajuda humanitária ou organizar medidas médicas, seu modus operandi é o de controle sobre uma população estrangeira. Até agora meio que nada de novidade. Eu só queria frisar que quando ele fala assim, opera cada vez mais, né, com uma força de ocupação, porque na verdade ele não opera agora com uma força de operação, né? A polícia sempre esteve muito ligada ao exército, né? E é preciso perceber que a polícia é uma coisa e o exército é outra. A polícia trata de segurança pública e o exército trata como é que é? Defesa nacional, né? Então, quando a gente fala de desmilitarização da polícia, não necessariamente a gente está falando também de que a polícia não vai poder usar arma, de desarmamento, que não tem sentido também. A desmilitarização é tirar da instituição da polícia, ou desvincular a polícia da área militar, do exército. É transformar a polícia na polícia de segurança nacional, né? De segurança nacional não, segurança nacional, polícia, segurança pública, polícia, segurança pública, né? Fiscalização, né? Vigilância, qualquer coisa que seja, voz de prisão, tá, beleza, bem. Só que aí tem outro problema, né? A gente chega no final das contas e tenta perceber se é possível, mesmo com a descriminalização, fazer que a polícia ainda não continue nesse regime de ação, né? Por quê? Porque a própria função da polícia já está dentro da função militar de organização, né? Ela é uma instituição, como aqui o Freud disse, ela é um agrupamento humano construído artificialmente, como a igreja, né? Como a igreja e o exército, aqui está no caso. Então, o Zizek tem uma coisa que ele sempre frisa, é que mesmo a lei, apesar de a lei estar correta, né, nesse sentido horrível, como eu acabei de falar, preciso melhorar, a lei está vigente de uma maneira mais humana, mais humanista, ou qualquer coisa que seja, há um lado obsceno da lei, que vamos dizer assim, que está travado nela e opera em outro registro. Como por exemplo, assim, quem cria o crime é a lei. Ela faz um jogo, na verdade, que é a lei que cria o crime. E aí, ao transgredir esse crime, ela pune a transgressão, mas a transgressão ela não criou, mas ela criou só a lei. Não sei se é meio complicado isso. Por exemplo, homicídio. Se não tiver a lei, não tem crime de homicídio. Uma pessoa matou uma pessoa, mas não tem um crime de homicídio. Agora, se você tem uma lei que matar alguém é crime, você tem um crime de homicídio. E aí, matar alguém, você tem que tentar fazer essa ação chegar no que a lei previu. Se você for lá e executa o verbo, se você lá e mata alguém, você cumpre a lei, né? Na verdade. Isso é muito louco, né? Eu assisti um documentário ontem. Nos Estados Unidos, uma mãe achou que a empregadora da filha estava prejudicando na escola, falando mal, né? E ela inventou um personagem na internet, fez amizade com a menina e começou a detonar a menina. E os amigos, jogar os amigos contra. A menina se suicidou. É o que acontece. Aí os pais foram lá e acharam os e-mails. O juiz falou, não, eu não posso fazer isso. Se eu condenar essa
Todo e qualquer ação desse tipo vai virar crime. E aí não tem como, né? Porque aí o problema fica muito maior do que parece que foi resolvido, né? Falando em controle, né? Igual aqui, controle sobre uma população estrangeira, né? Controle sobre populações soa meio Foucault, né? A ideia da biopolítica, que é a ideia dos governos dos vivos, né? E o governo da vida também. Por exemplo, hoje o que o Estado faz, ele governa a vida. Ele investe em saúde, ele investe em propaganda de anti-tabaco, investe em propaganda anti-bebida, ele tem todos os seus dados de RG, ele tem a sua declaração de imposto de renda, então tudo tem a ver, na verdade, tudo com a sua vida. É uma forma de controle bem difuso e geral, para manter uma certa ordem social e, vamos dizer, previsível, né? Isso que é legal. E aí, desde a modernidade, que antes não era, a modernidade criou um problema para o direito penal, que é o problema do suicídio, né? O suicídio, ele não pode ser crime, né? Tinha um debate antes, né? Quando começou a fazer os códigos civis, as legislações, antes da modernidade, né? Depois da modernidade, que entra nesse regime de modo de produção capitalista, mais ou menos assim, entrou o debate: suicídio é crime ou não é crime? E pela própria lógica do controle das populações, vamos dizer assim, será que chove aqui dentro? Será que chove aqui dentro? Tá. Pela própria lógica do controle das populações, o suicídio ele não poderia ser crime, porque como é que você vai punir aquele corpo, né? Por exemplo, o cara se mata e aí você vai falar que o cara cometeu um crime, e aí que pena que você vai dar? É muito pior você colocar o suicídio como um crime e depois que a pessoa comete o suicídio, se suicida, é declarada criminosa, e toda aquela imagem, né, toda aquela construção imaginária de um crime que não pode ser penalizado na sociedade, entendeu? Por exemplo, o cara se suicida e aí se declara que ele é criminoso, mas ele já está morto, então você não tem como se apenar ele. Isso. É da prevenção geral, né? Porque a prevenção especial seria a prevenção da gente. Isso, mas é o máximo. Na população de não cometer. Mas se eu Tem a penalidade para você tenta se suicidar e não Isso. consegue. Essa pessoa sim vai sofrer uma penalidade de fato. Isso. Mas o que eu queria chamar a atenção primeiro é essa questão. Se você fizer um crime sem uma pena para a modernidade, porque tudo é moeda de troca. A ação ultrapassada, exagerada, a ubris da sociedade moderna deve ser correspondida com uma pena de tanto alguma coisa. Que no nosso sistema só tem duas coisas para você penalizar: ou é tempo ou é dinheiro. Não tem como. E tempo é dinheiro também. Então, essa questão, se você fizer isso, você cria uma impossibilidade do jurídico. O jurídico próprio se auto-intitula incompetente para penalizar uma figura de crime penal. Então, até onde ele chega é esse máximo que ele chega. Ele chega no máximo dos arredores, ele chega no máximo um suicídio tentado, ele chega no máximo uma instigação ao suicídio, um auxílio ao suicídio. É só isso que eles podem fazer. Vamos dizer assim, controlar o que está em volta daquele ponto duro, opaco, que é o suicídio, que é a única esfera, talvez, de liberdade que o sujeito de direito tem para agir, porque o resto, na verdade, está tudo ali. Você pode ir lá e usar de qualquer jeito para evitar, né? E a vida não pertence à pessoa. Se o cara for indo se enforcar alguma coisa e tal, você pode dar um tiro no braço do cara que você não dá nada, porque você não pode, né? Tem um dever legal lá, tá? Deixa eu ver. Tá, até aqui meio que beleza, né? Não tem muito. Em uma matéria intitulada "A Polícia dos Estados Unidos está se tornando ilegítima", uma matéria bem tendenciosa, porque está se tornando ilegítima é um negócio bem que a gente vai chegar lá na violência. A revista Rolling Stone tirou a inevitável conclusão que se impôs após o incidente. Aí eles
Zizek cita aqui. Ninguém quer admitir ainda, mas depois de Ferguson, e especialmente depois do caso Eric Garner, que explodiu em Nova York, após mais um não indiciamento de um policial que matou um civil mantido sob custódia, e ainda por uma infração menor, a polícia de repente se deparou com um problema de legitimidade nesse país. Os recursos de execução penal, lei de execução penal, essas coisas, são agora distribuídos de maneira tão desigual e a justiça está sendo administrada com tal inconsistência descarada que as pessoas em toda parte vão começar a questionar o princípio básico da autoridade policial da lei. Essa é a ideia. Porque a ordem não é só a imposição da lei. A ordem você tem que cuidar da sua aparência. A ordem você tem que cuidar do que você mostra, o que representa a polícia. Não pode ser só uma parte violenta, tem que ser uma parte humanitária também, né? Essa que é a coisa. Depois, em uma situação como essa, em que a polícia deixa de ser vista como um agente da lei, representando a ordem legal, mas simplesmente como mais um ator social violento, os protestos contra a ordem social predominante também tendem a tomar uma guinada diferente, a de uma explosiva negatividade abstrata, né? Isso é, no vocabulário mais pedestre, violência crua e desprovida de objetivo. Negatividade abstrata é uma ideia do Hegel. Se a gente tem a positividade de alguma coisa, que é deixar uma marca, por exemplo, a subjetividade pode ser uma positivação de uma conduta. Eu marco em mim uma ideia que eu tenho. Moral, por exemplo, é uma marca que eu tenho. Uma moral positiva. Muitos dizem, e é engraçado isso, que isso é do cristianismo, né? A ideia de positivo ser escrito, né? Quando a coisa é positiva, é escrito. Eu acho que era para fazer uma distinção entre o judaísmo, que era mais a ver com sensações de ver e de ouvir, e não de escrever, tanto que o nome de Deus tem várias manifestações, pode ser um som, que não sei o que, um sopro, né, e tal. E já no cristianismo já é a imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, Deus já escrito como parcialmente homem, né? Negatividade abstrata vamos dizer, é a consumação, é o consumo, é o consumo em vão de uma positividade, né? A deteriorização de uma positividade. Por isso que ela é uma negação abstrata. Se ela fosse uma negação qualificada de outra forma, ela poderia ser uma negação que se superasse, né? Que se supra-assumisse, naquele caso que eu falei de ontem para vocês. Por exemplo, um caso de negatividade qualificada que pode supra-assumir alguma coisa. Quando eu estava lá na certeza sensível, ou na percepção, que eu percebo um aqui e um agora, é porque o tempo que nega o agora, que está completamente agora, né? O agora é aquilo o agora é aquilo que sempre é o que não é mais, como se fosse o presente. Esse agora, essa negação, deixa para trás uma possibilidade de tempo, uma contagem de tempo. Isso é uma negatividade qualificada que supra-assume. Aí eu consigo entender o que é um agora, um aqui, um tempo. No caso da negatividade abstrata, é como se fosse um rompimento, né? Uma cisão. Não sei como é que a gente pode colocar isso, mas vocês imaginam, entenderam? Mas um corte violento. Por exemplo, a passagem de um policial, como agente da lei, como defensor da ordem legal, passa de um lugar para o outro como mais um ator violento, é atravessado por negatividade abstrata que esvaziou toda aquela identidade que ele tinha. Como? Direcionamento da raiva, inconsciente para um objetivo comum de exclusão, de ódio, no caso dele. Não, então, aí eu não sei, porque precisava ver com um pouco mais calma.
Porque nesse caso aqui de negatividade abstrata é mais ou menos o imaginário que você tem, é uma figura, um imaginário, uma identidade que você tem de um para o outro. Por exemplo, a polícia que era vista como isso, num outro momento ela é vista como o outro, uma coisa completamente caída nisso, foi passado, foi investido numa negatividade abstrata, entendeu? Não é que o inconsciente da pessoa que não viu, é o que apareceu. O imaginário tem uma certa autonomia entre aqueles que imaginam, né? Tipo uma transferência, transferência de um para outro. Essa passagem, né? Talvez sim, né? Transferência não a transferência da psicanálise. Transferência no sentido de não ser a suprassunção, mas o momento de passagem. Não é a suprassunção nesse caso, porque você não tem uma conservação, você não tem um resto, você não tem uma coisa, você tem um corte e aparece outra coisa. Ele coloca aqui em outro caso, depois a gente vai chegar lá. Aí de baixo começa isso. Então a violência crua e desprovida de objetivo é mais ou menos essa negatividade abstrata. É porque a polícia agiu crua e violentamente, que ela se transmutou em mais um agente violento, e por isso tem um corte e por isso não suprassumiu nada. Como se fosse um corte direto, sem mediação. Tá, seguindo. Quando Sigmund Freud, em Psicanálise das Massas e Análise do Eu, descreveu a negatividade inerente ao desatar os laços sociais, eu acho melhor ir glosando, né, em vez de ler tudo isso aqui, porque senão... Psicologia das Massas e Análise do Eu é um texto de 22, eu acho. É um texto de 22 que o Freud tem tradução brasileira. Na edição daquela azulzinho clarinho, sabe aquela da Freud, das obras completas do Freud, aquela em mago, aquela lá está escrito psicanálise de grupo e análise do ego, um negócio assim. E na Companhia das Letras, agora a edição nova, já está com essa psicanálise das massas e análise do eu. O Freud estava tentando descobrir como que é um laço social, como é que dá para entender um laço social numa massa, numa agremiação de pessoas. Por quê? Porque desde da década de 20, final da primeira década para a década de 20, ele estava vendo um fenômeno que estava acontecendo na Alemanha, na Áustria, em todos os lugares, que, logo, posteriormente a gente já vai chamar de nacionalsocialismo, essas coisas e tal. Mas que conseguia agregar um certo número de pessoas para se transformar, né, se apresentar como uma massa, né? E aí é nessa época que começa a política das massas, né? Você pega um pouquinho antes, mas Lenin ainda não tinha tanto assim tal. Mas a ideia das massas era a massa entra como um ator político, a massa conta na política. Ela vale a pena ser contada na política, né? Eu tenho os políticos e eu não tenho mais os indivíduos só, eu tenho massas. E quem conseguir cooptar mais massas tem um resultado melhor em questão de legitimidade, em questão de ação política, de implementação de programa e tudo mais. E a negatividade, o Freud estava descrevendo ali, que a negatividade inerente ao desatar os laços sociais, que ele chama de Thanatos, né? Que é uma figura grega, que era do sonho, que na verdade era meio que da morte, né? Traduzido como morte, né? Como morte, em oposição ao Eros, que é traduzido como amor, e que na verdade é a união também, pode ser traduzido como relação, de certa forma, relação sexual, né? Um produto de uma relação sexual, por isso erótica, essas coisas, em oposição ao Eros. Ou seja, um laço social que fosse feito é um laço social erótico. Quanto mais a gente se relaciona, a gente está produzindo laços sociais eróticos. Quanto mais a gente se desata esses nós, igual eu falou aqui, é um laço social tanatológico, vamos dizer assim. Por quê? Porque na massa, para você fazer parte de uma massa, você tem que perder grande parte de você para doar a sua energia para a massa.
Então, na massa, você não é você, você não é você, você não é você. Na massa, você é um pedaço da massa. É até assim que hoje que a gente define massa ainda dessa forma. É um agregado uniforme, reunido ali, disforme, sem forma, e um conteúdo, um negócio ali, homogêneo, né? Também. É um conjunto homogêneo, sem forma e tal ali, né? Massa de pão também, né? Você mistura ali, você não sabe o que é farinha, você não sabe o que é água, né? Já está tudo misturado. Então você tem que perder um pouco de si, por isso que o Freud percebia que tinha um caráter ali meio violento, meio repressivo na massa. E aí entra talvez o discurso de ódio, né? Porque a única coisa que identifica a massa é o denominador comum que eu falei para vocês. Mas fora desse denominador comum não tem nada, porque a pessoa tem que se esvaziar para entrar nesse denominador comum. Então o discurso de ódio, ele funciona como o agregador fundamental, nesse caso, no exemplo, né? Agregador fundamental da massa. E é muito estranho isso, porque por exemplo, quando tem algum escracho assim, né, social, né, o cara cometeu aqueles crimes que não pode ter sido cometido, e ele é encontrado na rua e junta 3, 4 caras para começar a xingar ele e começar a empurrar ele e tal. Rapidamente as pessoas que estão em torno, que percebem que tem alguma coisa errada, que aquele cara tem alguma coisa que não vai pertencer à massa nunca, ou não vai pertencer ao que aquele grupo está falando nunca, se junta o grupo e começa a aumentar o grau vamos dizer, dessa descarga de energia. E que no final das contas quase acontece isso, que a pessoa morre, a pessoa é torturada e tal, tudo mais. Linchamento. Eu estava pensando nisso, basicamente é isso. Só que veja, quando você faz um linchamento, quem que é o culpado? Direito penal, você responde aí para mim, quem faz? É o grupo, né? E se você tem 200 milhões que faz um linchamento, como é que o direito vai resolver isso em questão de penalização? Porque um grupo de 15, pô, beleza. Agora você vê um problema igual a ideia de corrupção no Brasil, a corrupção no Brasil, generalizadíssima. Como é que você resolve? Como é que você resolve com um discurso de ódio na cultura, e na política não faz nada, né? E acaba refletindo na política, lógico, né? Mas não tem muito, né? É uma suspensão. E nesse meio termo o que mais tem é Messias, né? É mais ou menos essa ideia, tá? Ele acabou jogando a totalidade das manifestações, o Freud, né? Ao perceber essa questão dos laços, jogando a totalidade das manifestações desse desatamento como sendo puro e simples fanatismo espontâneo das massas. Ele viu isso no que ele estava percebendo antes, o cara estava ligeiro. E espontâneo aqui aparece em oposição a agrupamentos humanos construídos artificialmente, como a igreja e o exército. Então, na psicologia das massas, ele analisa a igreja, analisa o exército, analisa a escola, né, e percebe que lá tem uma ideia diferente do regime das massas. E na escola, vamos dizer que é centrífuga, né? Tipo, a escola, apesar de unidimensionar todo mundo, cada um sai unidimensionado, né? A escola forma unidades, né? Enquanto que na massa se forma por unidades, mas ela é uma unidade só, na verdade, né? Por isso que ela é espontânea, né? Fanatismo espontâneo, né? Nessa ideia. Em contraposição, o exército e a igreja se mobilizam basicamente com liturgia e disciplina. Basicamente isso. Agora é um pouco da virada do Freud. Essa ideia já é muito legal, né? Se a gente estivesse acompanhando isso tudo, o Freud, tentar ler esses textos da psicologia das massas, tentar articular isso com o que a gente está passando e juntamente com outros textos, né, como do Walter Benjamin, com o outro, a gente consegue já dar um passo a mais na onde a gente está. Aquele Richard Wilhelm, aquele psicanalista alemão,
Ele tem um livro que chama Psicologia das Massas e o Fascismo. Ele é um cara não muito querido na psicanálise, né? Porque ele é um cara mais Deleuze, mais Guattari, e aí os caras já meio que... Mas é um cara muito bom. Também tem um pouco disso, né? Lógico, ele é mais incisivo, né? Marxista, né? E aí, falar que Freud é marxista é estranho. Isso já era um passo legal. Agora o Zizek vai tentar dar outro passo. Eu queria chamar a atenção para vocês nessa questão. Até agora o que a gente viu foi que a agregação em um corpo homogêneo, que é a massa, na verdade desata todos os laços sociais que a pessoa faz para se juntar num único laço social descarregador de energia. Beleza, né? Mais ou menos, resumidamente é isso. Agora o que o Zizek vai falar é outra coisa. Contra Freud, devemos insistir na ambiguidade desse movimento de desatamento. O Zizek está tendo uma aposta aqui, que é interessante e que, na verdade, é uma coisa que faz parte da sua filosofia. Esse desatamento, essa agregação de uma massa, ele é um grau zero que abre o espaço para uma intervenção política. É o que Zizek chama aqui de ato político. Que ele tenta retirar um pouco, né, do ato psicanalítico, que é a passagem do analisando para o analista, uma coisa assim que ele vai tirar, mas vai para a política também. O ato político é importante. Para quem quer entender melhor um pouquinho, eu sugiro o 4º capítulo do Alguém Disse Totalitarismo, que a gente leu a introdução, que chama Ato e Melancolia, ou Luto... Não, Ato e Melancolia. Não, Ato e Melancolia. Melancolia eu sei que tem. Que eu li hoje pro Diogo. Ato e Melancolia. Muito, muito bom. Lá que ele vai fundamentar, de certa forma, ali, o que ele entende de ato. O que é essa ética aqui que ele está propondo ali. Intervenção política. Ou seja, né, o ato político é esse grau zero que abre o espaço para uma nova possibilidade de reorganizar todo o estado de coisas nosso, ou Estado, vamos dizer. O ato político é o grau zero, que serve como abertura de uma possibilidade para criar e mudar as coordenadas do Estado. Essa é a ideia do ato, essa é uma ideia de aposta. Nessa época também talvez seria importante ele falar nisso. Por que é um grau zero? Porque o ato, como a massa, onde o Freud viu que só tinha desenlaçamento na massa, o Zizek está querendo fazer o contrário. Ele está falando que esse próprio desenlaçamento é que pode criar a possibilidade do novo. Ou seja, nem sempre quando uma massa está junta vamos dizer, e cada parte dessa massa se esvazia num denominador comum, vai ser discurso de ódio. Entenderam mais ou menos? Vamos supor, você tem 5 bilhões de pessoas que não interessam para elas se elas são mulheres, se elas são homem, no sentido de opção sexual, masculino, feminino, LGBT, negro, branco, japonês, dálmata, não interessa. Não interessa. Porque eles estão perdendo, eles estão tentando fazer parte de uma massa. E eles deslocam toda essa energia que eles têm para um denominador comum, que é tomar os meios de produção, que é o comunismo. Não é um discurso de ódio. Isso é a abertura de um novo sistema, de uma nova possibilidade de encarar a propriedade privada, ou até excluir a propriedade privada, mas de encarar a propriedade privada de uma outra forma, transformar ela em propriedade comum ou propriedade pública, vai depender, né? O problema é que desse grau zero é que ele é zero, ele não pende para nenhum dos lados. Então ele é uma aposta sem garantia. Por isso que ele é um grau zero. Um caso, Zizek faz. Antígona, do Sófocles. O que a Antígona faz? Vocês sabem a história da Antígona, né? Creonte é um rei Antígona é filha do Édipo, o Creonte é o tio da Antígona lá, e ele é o rei do negócio, da parada. A Antígona tinha um irmão que morreu, e
a Antígona queria enterrar o irmão. Só que era um costume daquela região, e o Creonte, que é o rei, colocou uma lei em vigência, vamos dizer assim, que era proibido celebrar enterro, fazer enterro de quem quisesse. Morreu, morreu. E a Antígona vai lá e peita o Creonte com todas as forças e fala assim: eu tenho um direito, não é o seu direito, Creonte, que você está aqui porque você é o dono do território, eu tenho um direito dos meus ancestrais, ou seja, um direito como se fosse divino, extraterrestre, de sepultar o irmão. Depois a coisa fica ruim para ela, mas o que ela fez naquele momento foi um ato político. Ela, vamos dizer, ela esvaziou a moralidade humana. Ela também não fala que estava lá na lei da 12 tal, da terceira regra de não sei o que, do Deus tal que fala. Ele fala que ela tem alguma coisa que garante ela isso. Então ela esvaziou também o sagrado ali. E ela chega num grau zero que só o ato interessa. Não interessa mais o que é a Antígona, o que é o irmão dela, o que é o Creonte, o que é nada. Só a enunciação dela vale. E a partir do momento que ela fala isso, que ela fala assim: ó, eu acho que é justo, e eu acho que é justo porque sua lei não vale, porque só você falar não quer dizer nada, e eu sei que eu tenho alguma coisa mais autêntica que isso, que eu posso fazer com o meu irmão, e é por isso que eu acho que é justo, que ela consegue mudar todo o estado e deslocar a ideia de justo daquela nação, né? Por exemplo, o Creonte vai lá e mata a Antígona. Aí o que acontece? Aí todo mundo que viu a Antígona morta e percebeu que ela tinha razão, estava certo, apostaram na Antígona, se juntaram e chega, faz uma massa e mata o Creonte e comunismo. Essa parte não existe, mas a ideia é mais ou menos essa. Essa que é a ideia do ato, né? Então assim, a gente precisa, por isso que a ideia de estudar é importante, né? Não só nos livros e tudo, mas a gente tem que entender a situação que a gente está, para estar o mais preparado possível para usar do ato. Não é ato violento, de quebrar coisa, não é isso. De fazer um ato. Por exemplo, às vezes eu passo aqui na frente e eu xingo alguém aqui, falo: essa universidade aqui não presta. Às vezes não acontece nada, no outro dia vai continuar do mesmo jeito, todo mundo do mesmo jeito. Mas às vezes eu posso fazer isso, e aí no outro dia tem 5, aí no outro dia tem 100, aí no outro dia tem 1000. Aí a gente consegue transformar e deslocar o que está acontecendo. Por exemplo, aí a direção é pressionada, a organização é pressionada, o Estado é pressionado, a nação é pressionada, e essas coisas, e muda, desloca o que é uma ideia de educação para o Brasil. É um pouco o caso das ocupações, né? É um ato sem segurança. A pessoa estava na escola, estava ocupada e ficando na escola, ela não sabe se vai entrar um cara lá, ou o cara vai jogar gás, vai desmaiar lá todo mundo, corta luz, corta água, não sabe. Mas é o único jeito de você forçar uma coisa do debate, né? Por exemplo, até o presidente tem que falar agora sobre isso. Vai chegar uma hora que não tem como mais o jornal, na TV, não falar mais, porque começa a ficar feio. Aconteceu isso em junho de 2013. Os caras tentaram segurar, a mídia tentou segurar, a televisão tentou segurar até o máximo de não falar, porque isso aí ia passar, isso aí ia não sei o quê. Chegou uma hora que não tinha como mais não mostrar. Isso aí entra no debate. É lógico que a força reacionária, né, a contra-força, ela é muito grande. Aí você inventa qualquer coisa, né? Fala: isso é porque eles são despreparados, não sabem o que é. É porque esses juntos em 2013 estão na rua e não sabem o que é. Essas coisas. Mas essa ideia é muito importante. Então Freud com o Zizek, não é que um anula o outro, mas é que há dois lados, uma moeda. Essa ideia é interessantíssima. Ou o ato, em outras palavras, seguindo, esse desatamento o desatamento dos laços é a condição pré-política da política. Por isso que é o nível zero. É o nível zero porque é instaurador de outro nível naquele momento. E em relação a ela, a política, em relação a ela, toda intervenção política propriamente dita, toda intervenção política, ou seja, toda intervenção dentro já da política, ou seja, que não é ato, que já é prevista, que não criou um novo, já
já vai um passo mais além, se comprometendo com um novo projeto. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do que ele está tentando fazer. Pô, é legalzinho, né? Acho que aí ele coloca assim, um outro título, né? Mas eles não ferem os inocentes, que é a questão da garantia, né? A gente não pode fazer isso porque tem milhões fazendo aqui, a gente não pode fazer isso porque senão a bolsa vai quebrar, a gente não pode, vamos dizer assim, a gente não pode cobrar uma multa muito grande para Samarco, porque se eu cobrar a multa equivalente ao desastre que ela fez, que não foi um acidente, foi um desastre proposital, a gente quebra essa marca. É Samarco isso, né? Ela quebra essa Samarco e aí a gente perde uma das maiores empresas brasileiras que tem o lucro e não consegue arrecadar imposto, vai perder desemprego e aí vai cagar lá tudo no financeiro depois. Essa que é a diferença, Brasil. Hoje a gente está cada vez mais travado, né? Por isso tem que casar com o dispositivo do Agamben, né, que eu tinha falado para vocês. O dispositivo do Agamben, cada vez, quanto mais ele subjetiva, menos opção a gente tem. Por exemplo, internet, né? Antes você tinha a opção de se reunir em vários lugares, tá? Hoje a internet é meio que a única opção ali para você conseguir saber de notícia, você conseguir organizar alguma coisa, né? Por exemplo, quem está lá longe e não tem possibilidade alguma de estar aqui, alguma coisa, vai ter no YouTube, né? E é a mesma coisa, ele só não está aqui para poder fazer uma pergunta, mas ele está ouvindo a mesma coisa, é o tempo quase real, que a gente está demorando um dia para passar, né? Então assim, e vai ficar lá, né? Quem quiser repetir tudo. Por isso que essa é a ideia, né? O problema é que tem algo ali que bloqueia a gente, né? Que é o quê? A única coisa que a gente consegue ver é o YouTube. Não tem uma outra forma que a gente consegue imaginar. Esse é o problema do monopólio, que a gente vai ver lá no bloco seguinte, que é o problema dos comuns. Ele vai falar de novo. Hoje, esse assunto aparentemente abstrato volta a ser relevante. A energia de desatamento está em larga medida monopolizada pela nova direita, o movimento Tea Party nos Estados Unidos, onde o Partido Republicano, que venceu as eleições presidenciais, está cada vez mais dividido entre a ordem e seu desatamento. No entanto, aqui também é um link para uma outra coisa. Todo fascismo, isso é uma frase do Walter Benjamin. Todo fascismo indica uma revolução fracassada. Ou seja, a falha em organizar uma massa para a revolução, a derrota disso, deixa toda aquela energia concentrada, dissipada e a deriva para quem quiser ir lá e colher essa energia. É uma das teses, né, de nazismo e tudo. Então, lógico que é um problema um pouco mais delicado, porque a massa ela não é ignorante, ela tem uma certa liberdade, o nazismo, como eu havia falado para vocês, dá um certo benefício. Vocês não estavam aqui, mas foi antes de ontem. O nazismo melhorou a vida das pessoas de verdade, em certa medida, melhorou o salário, melhorou a assistência social, melhorou tudo. Claro que você tinha um detalhe do judeu, mas melhora, né? Então não é uma coisa ingênua, né, que aceitaram o nazismo porque fizeram uma lavagem cerebral na cabeça da população. A população estava de acordo, em certa medida, um pouco sim, um pouco não, também não estava de acordo unânime, mas tem um jogo ali sério, né? Então tem várias... Eles usaram toda a riqueza dos judeus, né, para isso também. Assim, Sim, mas a ideia, por exemplo, de fazer uma nação forte, né? Você confisca tudo que está de fora, traz para a nação, e se você tem uma nação muito bem forte, um nacionalismo muito forte, você consegue trabalhar com a elite nacionalista para ele reinvestir no seu território. E se ele reinvestir no seu território, a vida de todo mundo vai melhorar, não tem como. Por exemplo, um salário mínimo ser 2.000 euros. Se você tem estrutura forte, né? Tipo Luxemburgo, que é aquele negocinho aqui. Se o salário mínimo é 2.000 euros em Luxemburgo, porque você tem pouquíssima gente, vários nacionalismo talvez muito forte, melhorou a vida de todo mundo. Todo mundo quer ganhar 2.000 euros por mês. Mas o que ele está falando aqui, né?
E a única forma de combater esse desatamento direitista seria com a esquerda levando a cabo seu próprio desatamento, fazendo um desatamento da esquerda. E já temos sinais de coisas do tipo, que era nessa época, né? Na época do Syriza, na época do Podemos, na época do protesto do protesto estudantil em Londres, depois teve aqui no Brasil, Primavera Árabe, teve aquele tempo, 2011, 2010, 2013. Né? Por exemplo, mais um exemplo, né? O Syriza foi mais ou menos isso, né? Fizeram uma frente ampla de esquerda na Grécia, que conseguiu reunir desde comunista armado, vamos dizer assim, mas conseguiu reunir várias alas bem radicais do Partido Comunista, Partido Progressista, um Partido Socialista, um Partido Centro-Esquerda, né, um partido até centro. Conseguiu para tentar ganhar as eleições, para tirar a Grécia da merda, né? Só que é muito rápido a derrota, né? O ato é muito rápido, muito forte. Por exemplo, a hora que o Tsipras ganha e assume, o que eles tentam fazer? Ele fala assim, a gente vai tentar segurar isso aqui, conversar com o Banco Europeu e vamos ver o que dá, porque agora a gente tem um estofo aqui. Aí os caras falaram, não vai fazer nada. Aí o Tsipras, que é muito inteligente, fala assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar para a população, eles vão votar se aceita esse pacote ou não. E aí nós vamos ver se a gente vai sair da União Europeia ou não vai sair. E aí ele foi lá e ficou na União Europeia. E no dia depois como é que é o nome do Varoufakis, o ministro da Finança, né, já pediu para sair. Falou, eu não vou ficar aqui mais. E aí quem é da ala mais radical, né, mais à esquerda ali, também sai do Syriza. E aí desmancha. Aí fica só aquele centrão incolor, inodoro e sem sabor, né, que usa terno e gravata fina. Só isso. E é o que agora estão passando. Estão comendo pão e pedra e não tem, né, o que fazer. Muito rápido, né. Podemos também, né? Podemos articulou também uma grande frente lá na Espanha, ganhou algumas cadeiras, eu deputado, tudo, mas na hora vamos ver, todos os outros 3 partidos se juntaram contra o Podemos, e aí passou, e aí por uma tática de sobrevivência, o Partido Socialista, que era então o Partido Socialista, se juntou com o Partido Popular e entregou o poder para o Partido Popular. O Partido Popular Partido Popular e Partido Democrático normalmente são conservadores, pela sigla, né? Tem um Partido Social Democrata aqui que dá até medo. Frisar um pouco mais a questão do fascismo de fracassado. Não é essa a tentativa, né? Você acha que esses fascismos que estão se manifestando hoje, pipocando agora, Trump, sempre alguma vez, com certeza, funcionário fracassado? Eu acho que tem um pouco a ver, mais como uma coisa acumulada, né? E também um pouco de uma outra mudança, né? Mas assim, por exemplo, a ideia de que os espartaquistas foram massacrados, fuzilados, né? O Partido Comunista Alemão, em 19, foi fuzilado, massacrado, e em seguida, né, vamos dizer, os trabalhadores que desse partido ficaram à deriva para ser cooptados por outros partidos, indica um pouco isso, né? A gente pode perceber também não é aqui uma revolução, né, mas uma certa socialização, acho que, das coisas, né? Por exemplo, no Brasil, quando teve uma certa abertura, houve um corte, né, muito forte. Se a gente pensar uma abertura que fez parte do tempo, mas se pega de JK até o Jango, né? Não que isso seja bom ou não, mas você tinha um certo projeto ali para tentar a longo prazo, a curto prazo ali, tentar mudar a situação, né, do país. O problema é que essa mudança talvez afeta quem não quer, né, afeta um lado delicado, né? Por exemplo, você abre para o estrangeiro, a burguesia nacional fica um pouco abalada, né? Essa ideia já fez que houve
um discurso de, vamos dizer, de ódio, né? Pô, falaram que o cara ia dar um golpe comunista no Brasil, né? Pô, o Jango ia dar um golpe comunista no Brasil. Se fosse o Jânio Quadros, beleza, né? Porque o cara deu uma medalha pro Che Guevara, não foi o Jânio Quadros? Ele deu uma medalha pro Che Guevara, beleza, né? Tá na época, agora o Jango é difícil, né? Fazendeiro, né? Foi pro Uruguai, para fazendas do Uruguai, né? Então tem isso, né? E aqui também, né? Tem um filósofo que eu gosto muito dele, é o Paulo Arantes. Ele é aposentado já. Ele tem vários vídeos no YouTube, vale muito a pena ver. Ele é um cara extremamente sensato no que diz. Ele tem umas críticas muito, muito fortes. E a leitura que ele faz é que houve um pacto desde 64 até hoje. Ele fala que esse pacto dura 50 anos. Não tem uma ruptura em 85 com a Constituição, não tem uma ruptura FHC Lula, não tem essa ruptura. São continuidades, lógico que cada um à sua maneira, mas são continuidades do mesmo projeto de um Brasil desenvolvimentista, né? A ideia, tanto que a ideia dos projetos desenvolvimentistas voltaram com muita carga na primeira Dilma. Essa foi agora 1,5. No primeiro Dilma os projetos foram muito fortes, na ideia do Belo Monte, com Lula, com essas coisas assim. E não que é ruim ou não, né? Mas o projeto é o mesmo, né, de 50 anos. Porque na verdade não houve uma ruptura entre ditadura e Estado Democrático de Direito. E tem umas considerações muito importantes, né? Ele leu Benjamin e tudo, eu acho que é mais por aí essa questão. Eu não sei o que pode ser, assim, acho que é mais ou menos isso. Aí de novo, agora é importante. Então olha que legal. Ele tinha falado do Freud, aí deu uma correçãozinha no Freud. Aí ele fala assim, ó: ao afirmar a ameaça da negatividade abstrata à ordem existente como sendo um traço permanente, como sendo um passo permanente dela, que nunca pode ser aufgehoben, supra-sumido aqui nesse caso. É a supra-assunção lá do rei. Não pode ser supra-sumido. Aí tá bem bonito, que essa parte eu acho bonito, não tá sublinhado e tudo. Você tá aí com o texto. Hegel se mostra mais materialista que o próprio Marx. Provocador, porque os marxistas não vão aceitar isso aí nunca, porque para os marxistas tradicionais o Marx virou o Hegel de cabeça para cima. Eles não têm nem a coragem de falar que a dialética estava normal e virar de cabeça para baixo, né? Tem que mostrar essa ideia de que o para cima é sempre melhor, né? Virar a dialética de cabeça para cima. Em sua teoria da guerra, que é a que eu tinha falado ontem para vocês, ele está ciente do retorno repetitivo da negatividade abstrata, que violentamente rompe, desata elos sociais. Então isso aqui que que muita gente não entendeu e acusa o Hegel como filósofo da guerra. Coloca o Hegel ao lado do Carl Schmitt como ele entende a guerra. Lá na filosofia do direito, no Estado, na última parte da filosofia do direito, ele vai falar de alguns parágrafos lá sobre a guerra. E daí ele fala assim, ele fala mais ou menos assim: o Estado mostra efetivamente a sua força quando se relaciona com outro Estado com a guerra. Na guerra. Aí o pessoal fala, pô, o cara ele é imperialista, ele foi o primeiro germe do Hitler, né? Foi o primeiro germe de tudo ali que aconteceu, né? Começou ali, né? Sempre tenta achar um pai, né, primordial, né? Igual o problema do nazismo é o Nietzsche, né? Tipo, coisa assim. Mas veja, depois que a gente falou isso do Zizek, olha como é que a gente dá para entender isso, né? O Hegel está falando isso porque na guerra aparece a negatividade abstrata, ou seja, aparece esse ponto, e é nesse negatividade abstrata. Agora na guerra dá para entender, né, o que é, né? É a pulverização de tudo. Essa negatividade abstrata, ela promove em certos momentos de guerra ou não, seja na situação interna ou na situação externa, um ponto zero, que pode ser ido para o lugar de parar a guerra e superar a guerra, ou pode ser no lugar de
de juntar o discurso de ódio para continuar a guerra. O Hegel, pelo Zizek, a gente lê no Hegel pelo Zizek, entende que o Hegel tinha percebido esse ponto do ato político. Então, talvez o Hegel seja o primeiro a falar de ato político. É por causa da guerra que se mostra assim, que é isso. Por exemplo, na guerra, vocês estão guerreando, coisa real, tem gente morrendo, está sendo consumido comida, metal e tudo mais. Em vez de todos os países tomar um lugar, assumir um ponto zero, todos eles fazer uma Antígona, assim, foda-se vocês, eu vou soltar alguma coisa aqui, eu não vou deixar meus cidadãos aqui, os meus súditos que estão no meu estado aqui, ficar morrendo de fome, ficar querendo ir batalhar e tal, eu vou fazer isso aqui, ponto, e ponto, acabou. Ele pode fazer isso, lógico, numa situação assim, né? Essa que é a ideia, né? Mas ele pode também falar assim, não, vamos para o Tora aqui, esse dinheiro que vai, e aí eu consigo, depois que está destruído eu faço uma arrecadação com o Banco Mundial e essas coisas, e a gente vai levando. Nisso aí eu já pego 10%, já pego 5% e vamos indo. É um ponto zero, onde na guerra não há ética. Então é esvaziado também, não há lei na guerra. Apesar de ter alguns tratados, mas isso aí não interessa, os tratados são mais estratégicos do que procedimentais. É o ponto nulo, ponto zero, que é esvaziar da ética, só sobra o ato, né? Não interessa mais quem que vai fazer e quem que não vai. Você tem que ter a garantia de fazer ou não. E é isso que ele está falando, que o Hegel é mais materialista que o Marx, porque ele leva em consideração as condições materiais, né, da coisa. Muito mais que o Marx. Por exemplo, o Hegel, a ideia é material. A ideia material quer dizer que ela produz um efeito real na sociedade real. Que ela é efetiva na sociedade real. E quem acha que não, pô, é difícil, né? Se eu tenho uma ideia de mudança e eu oriento minha vida inteira para fazer essa mudança, a ideia tem uma efetividade real, né? Tem uma materialidade. E para os marxistas tradicionais e algumas leituras que os marxistas falam que não, porque a ideia é um produto, uma superestrutura, resultado do jogo econômico aqui, que no final das contas sobredetermina tudo. Eu não sei nem quanto tempo que eu tô atrasado? Não, tô cegado. Tá muito cegado, agora vamos terminar. Aí ele continua e fala assim, então no Hegel o que ele está falando aqui é que o Hegel percebeu esse ato político. Marx reata a violência no processo do qual uma nova ordem surge, a violência como uma parteira de uma nova sociedade, enquanto em Hegel o desatamento permanece não suprassumido. Então a ideia do Marx é, na verdade, chocar uma ética com outra ética, pelo jeito que está ali, né? A gente tem a ética dos burgueses, nós vamos com a ética dos proletariados e vamos engolir todo mundo. Na ética do Hegel é que a própria ética já pode possibilitar um ponto zero que pode mudar ela mesma, já que ela é uma ideia infinita. Não é um enfrentamento, mas é uma mudança de... É como se fosse uma retroalimentação, né? Mas que não se alimenta com harmonia, né? Mas como uma atualização, né? Como se fosse a ideia de atualização mesmo, né? Acho que fica mais claro nisso. Então, olha que legal, né? Ele falou do Freud, agora ele está falando do Hegel, ele está falando do Marx, né? Olha como é que ele articula isso. Isso que é legal, isso que é interessante. Ele começou com uma ideia, com uma teoria bem básica ali do Freud, de psicologia das massas. Ele abre o debate para colocar que talvez é assim, talvez não é, e coloca o Hegel e o Marx no bolo. Ele fala assim, mas será que essas manifestações violentas irracionais, isto é, desprovidas de mandos programados concretos, será que elas não seriam justamente os casos contemporâneos exemplares do que Walter Benjamin chamou de violência divina, em oposição à violência mítica? Aí a gente entra no problema, né? Tem um artigo do Walter Benjamin que é muito conhecido e todo mundo que estuda o direito conhece, chama Crítica da Violência, mas que chama, fala não é assim, né?
Gewalt é a ideia da violência meio que aplicada, assim, alguma coisa assim. Então, na tradução talvez mais recente que tem, é normalmente traduzido como crítica da violência e crítica do poder. É assim o título. Crítica da violência e crítica do poder. Nele, o Walter Benjamin está trabalhando a ideia de como que talvez pode funcionar a instauração de uma lei, né? Como pode funcionar o direito, né, no caso. Como é que o direito vale, né? Como é que o direito pode valer? E daí ele fala assim, que o direito, meio parecido com o que a gente vai ver, mas é isso, né? O direito funciona com uma instauração do direito, né? Você tem que impor um direito, que em inglês é muito fácil, você fala enforcement, né? Colocar a lei, né? Aqui não tem muito isso, então a gente coloca impor. Tem que impor um direito e conservar o direito, porque se a gente impor, não tem que ter uma repetição ali. Isso também é importante. Isso se dá com a violência mítica, né? Isso é a ideia da violência mítica, né? É a violência primordial, né? Fundadora. A violência mítica é a violência para a conservação do direito, porque ela segue fins jurídicos. Só que ele não fala que a violência mítica é a lição fundadora do seu artigo. O Agamben, no Estado de Exceção, ele explica que, a partir da leitura que ele faz do Benjamin e do Carl Schmitt, que no drama barroco alemão, ele vai meio que explicar que essa violência divina, na verdade, é a violência fundadora, só que essa violência divina que se transforma em violência mítica, e essa violência divina que é para acabar com o direito, né? Que é do estado de exceção para a efetivo. É isso. E aí, nessa instauradora e conservadora, tem a violência mítica. A violência mítica vem depois da violência divina. Não, a violência mítica, ela é, pela leitura que dá para fazer, junto com a Agamben, Carl Schmitt e o Walter Benjamin, ela é a violência primeira, que funda o direito, e também a violência que conserva o direito. É a mesma violência. Só, lógico, elas cumprem funções diferentes, né? Você coloca um mito fundador do direito, tipo, esse código é o que dá legalidade e legitimidade para fundar um direito nacional. Tá? Só que dentro desse código tem dispositivos que podem ser usados para continuar esse negócio. Isso é violência mítica. E aí o Walter Benjamin trabalha com a violência divina, que é a ideia de romper com o direito por meio desse estado de exceção divino, o verdadeiro estado de exceção que ele fala. E dá para até entender a tese 8, né? A tese 8 do conceito de história, né? E fala assim, a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado atual que vivemos, na verdade, o estado de exceção atual que vivemos, na verdade, é a regra. Então, o estado atual que a gente vive e a regra são a violência mítica. Os dois. Aí depois ele ponto, né? É preciso formar um verdadeiro estado de exceção, que é a violência divina, que tem a ver com o rompimento, a própria negatividade daquele troço. Combinando aqui do jeito que a gente está lendo, como se fosse chegar num ponto zero. Também instaurar por meio de um ato divino, no caso, né? Um ato violento divino, se chegar a esse ponto zero para retroativamente consertar, né? Retroativamente articular a noção de Estado, de direito, de lei, tudo. Entendeu mais ou menos? A violência divina, então, ela é legítima. É que aí depende, na verdade ela não é legítima, porque a legítima é a que conserva, né? O direito, né? Só o direito é legítimo. Ela vem pra, tipo assim, demolir. Libertadora. Eu entendi o que você quis dizer, tipo, pra gente ela é legítima, né? Mas tipo, assim, no caso ela não é, porque a legítima é a vítima. É ela quem criou e ela quem vai cumprir as leis. Isso assim. Para quem age com a violência divina, ela é legítima. Mas pro direito não tem como ela ser legítima, porque só o direito é legítimo dele mesmo, né? Porque é uma violência só que se funda e que se comenta, né? Muito estranho isso.
Aí ele disse assim, elas são, como Walter Benjamin colocou, meio sem fins. Não fazem parte de uma estratégia de longo prazo. O contra-argumento imediato aqui mas essas manifestações violentas não são muitas vezes injustas? Elas não ferem por vezes os inocentes? Que é mais ou menos isso aí que fala das ocupações, né? Já antes mesmo de tentar se organizar para criar um novo, já parece um impeditivo, né? É aquela ideia. Aí ele fala: se quisermos evitar as explicações politicamente corretas, forçadas, segundo as quais as vítimas da violência divina devem humildemente ceder a ela em função de sua responsabilidade histórica genérica. Ou seja, você fala assim que a violência divina ela acaba com o direito, ela vem para libertar. É claro que algumas vítimas vai ter, né, nesse caso. E aí fica, mas como que você vai fazer isso? Tipo, você vai falar que vai salvar todo mundo, mas uma parte desse todo mundo vai ter que morrer para fazer isso? Não dá pra fazer o milênio sem tiver os ovos. Isso, é bem isso. E aí ele está falando, se a gente quiser fazer isso, se a gente quiser evitar essas explicações politicamente corretas, que deve a única solução é simplesmente aceitar o fato de que a violência divina é brutalmente injusta. Ela é injusta porque ela não é jurídica. A violência divina é justamente para ser injusta. Ela não busca a justiça como fim, ela busca ela mesma como instauradora de uma outra ordem. Ela é frequentemente algo aterrador, porque a gente não tem garantia, a gente não tem chão, porque a gente está no ponto zero. E não uma intervenção sublime da vontade da justiça divina, não como agente salvador, não como Messias, não como coisa personalista. Aqui ele dá um casinho chato pra caramba, mas vou ler, vai. Um amigo meu, progressista de esquerda, professor da Universidade de Chicago, me relatou sua triste experiência. Quando seu filho chegou à idade do colegial, ele o matriculou numa escola ao norte do campus, perto de um gueto negro e com uma preponderância de estudantes negros. Em poucos dias, seu filho passou a voltar para casa quase cotidianamente com feridas ou dentes quebrados. Mas então, o que fazer? Ele está retratando tudo que ele fez, escreveu em cima, nesse caso. A gente está numa situação de controle que a gente apanha da polícia, não aguenta mais e tal. Então, o que a gente tem que fazer? Transferir o filho para uma escola com predominância de jovens brancos ou mantê-lo nesta mesma, né? Aí que é o problema, está mal posto. Ele fala assim, essa questão é um dilema que está mal posto, porque você está deslocando os lugares sem criar nada novo. Se você mudar de escola, não vai resolver o problema do coisa de lá. E se você manter, vai continuar o problema lá. Não tem. Aí ele fala assim, isso está mal posto, ele não pode ser resolvido nesse nível. A gente tem que perder, a gente tem que se diminuir para conseguir abrir de novo. É por isso que está aqui, menos que nada. Sejamos menos que nada. A gente tem que se segurar, se preparar, uma coisa assim, para depois ir. Um passo para trás para 2 para frente. A própria lacuna entre o interesse privado e a justiça global é a evidência de uma situação que tem de ser superada por inteiro. Não adianta um caso ou outro. Não é uma coisa é uma coisa global. Isso remete a todo esse problema do debate político, eleitoral, que o Zizek dá essas declarações e o pessoal, lógico, em certa medida até está certo, mas o pessoal não entendeu qual que é o problema, né? O problema não é o republicano democrata, mas o problema é um outro nível. Hoje a gente já viu o tanto de pessoas que estão nos Estados Unidos na frente de todo mundo rebentando tudo e quebrando o pneu e dando fogo em pneu, porque ninguém está satisfeito com isso, com esse resultado. Talvez seja um dos piores resultados que a gente já teve nos últimos 20 anos. Assim. Não sei nem o que dá para fazer. Então fica a lição, né? Eu não sei se vocês têm dúvida, alguma coisa assim. Esse daqui ele fala sobre a violência divina? Fala, é do Walter Benjamin. É um texto assim bem curto, tipo assim umas 10 páginas, né? Eu acho que é um tudo ali. Não, Gewalt, com um W, cara. É verdade, Gewalt. Agora ficou. Agora deu para lembrar da imagem, né? E é
mais um pouco disso, vocês verem, não tem muito a ver com Hegel, né? Tá meio colocado aqui, não sei quem que fez essa ementa aqui, fui eu, mas peço desculpa. E acho que é um problemático para pensar, né? Se a gente quiser entender mais isso. Esse texto tem 10 páginas, tem 15 páginas, coisa dá para ler, nossa. Esse tem a Psicologia das Massas Finais do Zeu, que é um pouco mais tenso, um pouco mais difícil e mais truncado, porque ele vai mexer com algumas categorias que ele não tinha muita certeza, mas que é bem difícil. No alemão complica mais que aquele ideal do eu e eu ideal, que é o contrário, né? Tipo, ideal do eu é ich ideal, e eu ideal é ideal ich. Tipo, aí fica difícil, fica confundindo, é difícil. E isso aqui e tal, vamos ver o que tem mais. Não tem mais muitos. Aqui coisa do Hegel, do Couto não tem, mais ou menos esses dois, né? Psicologia das Massas, Crítica da Violência. Só isso. Infelizmente a gente não conseguiu nem começar a ler isso aqui vai ser um pouco difícil, mas isso aqui vai ficar para sexta-feira. É outra pegada, é teórico. Tem a ver com Hegel e alguma coisa. Agora eu fico aberto, quem quiser perguntar, não, e aí depois a gente vai embora, come um lanche. O nome do texto é assim, ó. 3, 4, 5. Pô, sem graça. Pega aqui, ó. Tem, vê aí, é o sujeito incômodo. Ó, pra você ver como é que é a capa primeiro. Porque daí, se for para achar, porque tá uma das páginas de fundo, né, que imprimiu frente e verso, e aí às vezes fica difícil de achar. Alguma dúvida? Meio difícil? Acho que não tá tão difícil hoje, né? É bem mais fácil, né? Também é lógico que ele fez esse texto mais fácil, né, para ser divulgado mais rápido e tudo mais. Nossa. Vocês acharam aí? Será que não tá pro final? Não, ele é frente e coisa. Aqui não tá, eu acho. Qual que é o nome mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tá aqui. Ele tá por aqui assim. É aqui, ó. 3, 4, 5. Esse e esse. Aqui não precisa. Tranquilo. Achou? O sujeito encontra, mas o livro é de 99, é o antigo. Esse é o livro que ele passa limpo, né? Que ele vai aproximar do Badiou mesmo, de verdade. Então a gente fica combinado sexta-feira, então. Vocês não têm dúvida, pergunta, questão? Certo? Sexta, amanhã não tá bom já. Aí a gente já termina o segundo bloco, né?